começar a gravar. Tô gravando aqui. Já começamos a gravar. Então, todos sejam muito bem-vindos aí. Gostaria de fazer uma breve apresentação de quem eu sou e o que me motiva a ensinar vocês a trabalhar nessa área e o que eu vou ensinar, quais são as coisas que vocês vão aprender e quais serão as vantagens para vocês e quais serão as trocas, porque eu acredito que tudo na vida é uma troca, é um aprendizado e tudo. Então, deixa eu explicar um pouquinho. Eu comecei a trabalhar na área da informática, eu tinha 18 anos, agora eu estou com 58. Então já faz aí um tempinho, né? Então eu fui uma das primeiras pessoas no Brasil a utilizar uma rede para você se comunicar, e isso a gente fez em uma clínica hospitalar. Depois eu trabalhei 10 anos no Hospital Albert Einstein e foi exatamente quando eu entrei no Einstein que começou a vir a internet para o Brasil. E o Einstein sempre foi um hospital de ponta. Então nós começamos a aprender a utilizar a internet. E eu sempre gostei de estudar. A minha vida eu tive a opção de estudar. E depois eu conto um pouquinho mais da minha vida para vocês. Mas comecei a fazer o colegial técnico em informática. E meu primeiro computador foi um TK-85. Acho que ninguém lembra disso. Acho que só eu que sei o que é isso, um TK-85. E eu me tornei um profissional da área. Eu atualmente estou lá no nosso na nossa Safrater, dando aula, formando as pessoas, né, formando os técnicos. E eles terminaram o TCC, a Viviane viu o que eles fizeram, então depois eu vou até mostrar para vocês nos nossos próximos vídeos. Eu vou mostrar o link do trabalho que eles efetuaram, porque a princípio eu iria apenas ensinar eles montar e configurar computador. E aí depois eu comecei a ver as necessidades deles. Então eu tive que ensinar desde como digitar da maneira correta, né? Eu lembro que da minha época nós fazíamos curso de datilografia. Então quem fez datilografia sabe digitar muito bem no computador. Fez datilografia? Colocar aquela venda em você também, desculpa aí. Cobria o teclado, né? A Isso. gente tinha umas capinhas para Não quem ver. olhasse o teclado não Tomava via a letra. Gente, que incrível, eu não sabia disso. Então, eu comecei a implantar sistemas, né? E nessa implantação no Einstein mesmo, a gente trabalhou na implantação dos primeiros sistemas, porque quando eu entrei no Einstein era tudo livro. Então o pessoal ligava para marcar os exames e era tudo no livrão. Aí nós migramos do livro para a implantação do sistema. Então era até um sistema chamado MAMPS, né? Acho que ninguém nem lembra mais da utilização disso daí. Bem, o que acontece? O sistema está sobrecarregado. Aqui apareceu aqui que o sistema está sobrecarregado. Não sei o que acontece. Acho que a internet não deve estar muito legal. Aí o que aconteceu? Eu comecei a trabalhar e a desenvolver sites, né? Sites não são programação, ou seja, HTML não é programação, é uma linguagem de marcação de texto, mas as pessoas confundem com programação. Agora, quando você usa um PHP, uma MySQL, que é um banco de dados juntos, aí sim você está começando a trabalhar com a linguagem. E aí eu fiz a faculdade de administração hospitalar, fiz a faculdade de administração, fiz
pós-graduação em docência no ensino superior. Fiz pós-graduação em docência no ensino superior, voltado para EAD, educação à distância. Então essa foi a minha corrida aí da vida. Então eu comecei a minha vida, voltando um pouquinho, eu comecei a minha vida profissional como operador de computador. Então você entrava lá no DOS, operava e criava arquivo, mkdir, tal, aquela coisa toda. Então começou a surgir, lá da Finlândia, surgiu um camarada chamado Linux e teve um outro camarada chamado Stillman. Então o Stillman, na realidade, começou um movimento de software livre, e esse software livre, ele é o que nós chamamos hoje de Linux, que temos o Debian, temos o Ubuntu, temos o Mint, temos vários sistemas operacionais. E eu estou criando o meu próprio sistema operacional. Seria como uma pessoa criar o próprio Windows, né? Então, para vocês terem uma ideia. Só que o Windows é um sistema operacional que não é livre. E tem uma coisa interessante no sistema operacional que é livre. Ele tem 4 liberdades que eu vou explicar para vocês. A primeira liberdade é você poder rodar o programa. Não é pirataria. Eu posso mandar um pendrive para cada um de vocês. Vocês espetam no computador de vocês. Eu ensino como que vocês fazem. Então vocês vão ter o Windows no computador de vocês e no pendrive vocês vão ter o sistema operacional. É como se vocês tivessem 2 HDs no computador de vocês, só que ele é o Windows, que é o HD de vocês, e outro é o pendrive, que é um outro HD, ele funciona como um HD. E vocês podem fazer o que eu chamo de êxodos, por isso que eu vou até explicar por que o nome êxodos, né? Por isso que vocês podem pegar o que está no pendrive e transferir para o HD de vocês. Então vocês vão ter ao mesmo tempo no computador de vocês o Windows e o Linux. Então essa é a primeira liberdade, você pode rodar o programa. A segunda liberdade é que você pode estudar o programa. Então eu pego o programa, eu pego o sistema operacional, eu começo a estudar o sistema operacional. E aí o que eu faço? Eu estudei o sistema operacional, encontrei alguma coisa que eu não gosto. Se for no Windows, você encontra a tela azul e você não pode fazer nada. O que você vai fazer? Você vai entrar no programa e programar o Windows? Você não vai fazer isso. Mas no Linux você pode alterar o programa. Então você pode rodar o programa, estudar o programa, alterar o programa, e você pode distribuir, que é a quarta liberdade. Então você não trabalha com pirataria, eu não trabalho com pirataria. O meu Windows que eu tenho, ele para vocês terem uma ideia, ele é pago. Eu pago os pacotes do Windows. Eu sou contra pirataria, eu sou contra qualquer tipo de coisa que seja desonesta. Então eu estou criando o Exodus, que é o meu sistema operacional. Por que Exodus? Se vocês lembrarem da história, vocês que são estudiosos, com certeza vocês sabem que Moisés tirou lá do Egito todo o povo, e essa retirada do povo do Egito se chamou Êxodos. Só que Êxodos, então, é a saída de um sistema operacional para mim, que é o Windows. Eu vou tirar vocês do Windows e vou levar vocês para o Linux. E Êxodos, por quê? Porque você lendo de trás para frente vai dar Sistema Operacional do Disco, ou seja, DOS, que é o sistema operacional. Se você ler o Êxodos de trás para frente, e o começo da exec, ou seja, você vai executar o sistema operacional do disco. Isso é só uma brincadeira, uma piadoca que a gente fala, porque dentro da informática tem
muitas coisas assim que são umas piadocas, mas vocês vão entender o porquê. E o porquê que eu estou falando do Linux, dessas 4 liberdades e tudo? Pelo seguinte, o que vocês me passaram, que vocês estão estudando, ele precisa de ser um estudo técnico. Ou seja, vocês têm que ter conhecimento técnico. Vocês precisam conhecer Linux, que é o sistema operacional. Os 100 maiores computadores que existem no mundo e estão na web, eles não estão rodando Windows, eles estão rodando Linux. Se vocês estiverem utilizando o sistema Android, não sei qual é o celular que vocês utilizam, mas se for Android, o que roda dentro lá é Linux. A camada de cima se chama Android, mas a camada que realmente fala com a máquina, ela é o Linux. Então o computador só entende uma linguagem na realidade, que se chama 0 e 1, que é o sistema binário. Então o sistema binário, nós temos o firmware, que é a máquina. Para a gente falar com a máquina, nós usamos o firmware, que é o que vocês já devem ter ouvido falar do setup, que você começa a configurar seu computador. Depois de configurado o computador, acima do firmware, que é a máquina mesmo, que é o 0 e 1, nós temos então o sistema operacional. O sistema operacional, ele vai falar com a máquina e vai falar com os programas acima dele. Por exemplo, se você está utilizando um Word da vida, né, para digitar um texto, o Word vai falar com o sistema operacional e o sistema operacional vai falar com a máquina, para poder fazer gravações, para poder fazer todas as coisas. Então, o que acontece? Vocês vão configurar um LMS. O que é um LMS? Um LMS nada mais é que um sistema gerenciador de aprendizados, de aprendizagem, certo? Para você configurar, onde fica esse LMS? Esse LMS, ele fica em um servidor, que é um computador mais parrudo, não é um computador comum. Então, lá dentro desse servidor, nós temos então a máquina, certo? O firmware. Acima do firmware, nós temos então um Linux funcionando, e acima do Linux, nós temos o que nós chamamos de LAMP, né? Junto com o Linux, na realidade, nós temos o que nós chamamos de LAMP. O que é LAMP? Linux, Apache, que é um servidor web, MySQL, que é um banco de dados, e uma linguagem de programação, que pode ser tanto o Python, que eu vou ensinar para vocês, quanto o PHP. Então, o Moodle, que é um AVA, que é um LMS, que vocês precisam aprender, ele está, se você colocar, vamos dizer que a gente vai colocar as coisas dentro de uma caixinha. Então, a primeira coisa lá, vamos fazer o invertido, né? Então, eu tenho o Moodle, que eu coloco dentro de uma caixinha. Essa caixinha, ela é o quê? Ela é o sistema Moodle. Abaixo dela, eu tenho, então, o sistema operacional. Abaixo do sistema operacional, então, temos a máquina. A máquina pensando em zeros e 1. Isso tudo acontece na internet. Então, você precisa entender como que a internet funciona, certo? Você precisa entender como que a internet funciona para que você configure todo esse sistema. Para isso, eu quero começar com vocês bem do básico mesmo, do basicão, porque eu sei que ninguém é obrigado a conhecer todas as coisas. E qual é o básico que eu vou começar com vocês? Com o HTML5, que é para que vocês aprendam a fazer uma página para a internet na unha. Não é você pegar uma coisinha aqui e já tem a receita pronta e você ir lá e fazer. Eu vou ensinar vocês a receita pronta também, para agilizar as coisas. Mas eu vou ensinar vocês o HTML5. O que é HTML?
HTML é uma linguagem de marcação de hipertexto. Ou seja, deixa eu falar um pouquinho mais baixo aqui que a minha mulher já está reclamando aí. Linguagem de marcação de hipertexto é uma linguagem para web, para você conseguir pegar um documento e ligar com o outro. Então, quando você está na internet e tem lá um botão para você apertar e ir para um outro lugar ou um link, você está trabalhando com HTML. Então, com o HTML, eu consigo montar a cara bonita do site. Com HTML, CSS, né, e JavaScript. Então, HTML, CSS e JavaScript. Vocês vão se acostumando com esses nomes, que tem uma série de sopa de letrinhas que eu vou explicando para vocês. Feito isso, feito a cara bonita do site, nós temos que ter algo por trás dele, que é o banco de dados. E esse banco de dados normalmente é uma SQL. Existem outros bancos de dados, porém o que a gente utiliza muito é o MySQL. Então eu tenho que ensinar vocês também a trabalhar com banco de dados. Eu tenho que ensinar HTML, banco de dados, Linux. Para quê? Para que vocês entrem em um sistema e façam a configuração das aulas. Então aí a coisa é mais fácil, é configuração. A palavra-chave para vocês, para o curso de vocês, é configuração. Porque a gente deixa tudo pronto para vocês. E aí entra a questão lá do meu canal do YouTube. Como é que funciona? A gente deixa tudo pronto para vocês. E vocês só vão entrar e vão começar a fazer a gestão da escola. Como é que vocês vão fazer a gestão? O nome do curso que vocês vai ser criado, quem vai ser o professor, quem que vai ser o monitor, tudo que vai ficar por trás do curso. E também os aplicativos. Que aplicativos? Eu preciso de um aplicativo para fazer a thumbnail. Né? O que é a thumbnail? É aquela fotozinha que vem antes do vídeo do YouTube, aquela foto que chama a atenção. Então, tudo isso eu vou ensinar para vocês. O meu objetivo é de ensinar tudo isso e o que mais o curso de vocês estiverem solicitando, porque tem uma sopinha de letrinha que eles vão dizer o que é aquilo, o que é isso. Então vocês me passam o nome do que eles estão falando para vocês, eu vejo o que é, porque assim, eles colocam um monte de nome esquisito, né? Quando você quer complicar uma coisa, você faz o seguinte: você pega, escreve o nome bem grande da coisa, e aí você pega a primeira letra de cada um, coloca lá e começa a falar aquilo para todo mundo. Você cria uma sigla e aí ninguém vai entender o que você está falando e todo mundo vai correr atrás de você para comprar o curso para você explicar uma coisa que você inventou. Então o que eu quero fazer é descomplicar para vocês. Vocês vão ver que nas primeiras aulas vocês já vão utilizar HTML, vocês já vão aprender a fazer a sua página para a internet. E aí depois vocês já vão ter esse conhecimento para poder então começar a fazer a configuração, que eu falei que o curso de vocês basicamente é configurar. Vocês vão configurar todo o sistema e saber, vocês precisam conhecer bem a coisa, porque deu qualquer problema no sistema, o dono da instituição que vocês vão trabalhar, ele vai correr para vocês, resolvam. E vocês precisam resolver. Agora, onde é que eu entro aqui para configurar isso, para configurar aquilo? Então é isso que eu preciso ensinar para vocês passo a passo. Então eu preciso que vocês me passem a ementa do curso de vocês, me passem tudo o que eles estão dizendo. Olha, nós vamos ensinar isso para vocês. Ótimo, beleza. O que eles forem ensinar eu não vou me meter. Só que eu vou mostrar para vocês o caminho das pedras. Vocês têm duas coisas que vocês
Desculpe. Tem duas coisas que vocês precisam aprender. A parte teórica e a parte prática. Colocar a mão na massa. Então, a minha ideia é dar OP para vocês, que a gente chama. Ou seja, eu vou colocar vocês dentro do sistema, assim como eu coloquei a Vivi hoje, e vou transformar vocês todos, da mesma forma que eu transformei a Vivi, de um usuário para um administrador do sistema. Ah, professor, mas é perigoso se eu fizer alguma coisa lá dentro. E o que vai acontecer? Pessoal, mexam à vontade. Pode destruir o sistema todo, que eu refaço tudo de novo. É só para vocês aprenderem. O que eu quero é que vocês aprendam. Eu já estou, foi o que eu falei com a Vivi hoje, eu estou com 58 anos. Se eu não passar os meus conhecimentos, aquilo que eu sei, tanto da parte teórica quanto da parte prática, eu for embora dessa terra, tudo que eu estudei na minha vida vai servir absolutamente de nada. Então eu quero passar esse conhecimento de vocês e fazer um desafio para vocês. Eu ensino vocês com um desafio. E qual é esse desafio? Eu sozinho consegui 1000 pessoas para o canal, né, no YouTube. Com a ajuda de vocês, tem que explodir esse canal. E o canal explodindo, vocês têm trabalho garantido para sempre. O que eu vou fazer? Eu vou dar o melhor de mim para vocês e vocês dão o melhor de vocês para mim. E eu tenho aí essa ideia, transformar todos vocês em administradores, em programadores, vocês conhecerem muito mais do que a ementa do curso de vocês, ela passa, né? Então, o meu objetivo é, para vocês entenderem o meu objetivo do meu canal. O meu objetivo do meu canal é gerar trabalho e renda. Esses são os dois objetivos. Eu ensino as pessoas para que elas tenham trabalho e renda, ok? Então, o que vocês vão me ajudar é exatamente o que o meu amigo estava falando aí, o Ricardo. Ele saiu da área dele de cinema para entrar nessa área porque ele não está conseguindo trabalho. A cultura foi... queimaram a cultura toda, essa é a palavra. Então, ele precisa do quê, o Ricardo? Trabalho e renda. A Viviane, o que ela precisa? Trabalho e renda. O que eu preciso? Trabalho e renda. Então, o meu canal ele é voltado para trabalho e renda. Eu tenho muitas formações, eu tenho várias formações. Então, por isso que eu vou dividir vocês. Por exemplo, eu sou formado em quiropraxia. Hoje a Vivi experimentou as minhas mãos hoje, né? Então, é a área de saúde. Então, eu posso pegar um grupo de vocês e colocar para trabalhar na área de saúde. Eu sou formado como técnico em edificações. Eu assino uma edificação, eu posso levantar uma casa e ensinar. Então, eu posso colocar um grupo para a área de engenharia. Eu tenho, então, diversas outras formações, como, por exemplo, a parte de informática. Então, eu posso colocar um grupo de vocês para trabalhar dentro do site na parte de informática. O Ricardo, por exemplo, a área dele é cinema. Como eu posso usar esse conhecimento do Ricardo que vai melhorar os nossos vídeos, os nossos áudios e tudo mais? Nossa, é fantástico o que o Ricardo pode fazer com a gente. Então, se cada um falar assim, não, eu vou fazer acontecer, vai ser fantástico para todo mundo. E aí o que vai acontecer? Eu vou dar um certificado para vocês, né? Então vocês podem usar isso como horas complementares no curso de vocês, ou como uma especialização, né? Uma especialização. Então eu vou ensinar tudo que vocês precisam aprender. Então hoje eu já peguei a Vivi, já fizemos o cadastro dela, já testamos o login para ela entrar, ela entrou, já mudei o login dela de usuário para administrador, e está tudo diferente. Então basicamente o que eu tenho para oferecer para vocês é conhecimento, para gerar trabalho e renda para vocês, certo? O curso vai ter algum custo para vocês, que eu acho que é uma das coisas que todo mundo está pensando, quanto é que o professor Alberto vai cobrar nesse curso? Vai cobrar caro? É muito conhecimento.
Pessoal, vai ser gratuito para vocês, para que vocês trabalhem comigo, certo? Quem sabe na próxima turma nós já vamos ter uma situação diferenciada, então nós podemos cobrar. Por enquanto nós vamos usar ferramentas livres e ferramentas gratuitas. Nenhum de vocês vão precisar pagar nada, nem site, nem coisa nenhuma para vocês aprenderem. Tudo vocês vão usar ferramenta gratuita. Todo mundo estando trabalhando como profissionais, aí a gente já fala, pessoal, está na hora da gente migrar desse sistema que nós estamos usando, que é gratuito para vocês aprenderem, para um sistema que eu vou bancar, né? E aí todo mundo pode trabalhar como profissional. Primeiro vamos aprender. E depois eu compro um domínio, eu compro uma hospedagem, nós usamos um Moodle em uma outra plataforma, a gente define o nome e tudo mais. Por enquanto vamos usar o meu canal lá como o canal do YouTube, todo mundo precisa se inscrever lá. Vamos usar ele como o nosso foco. Vamos trabalhar ali, vamos montar as aulas, vamos montar todas as coisas, vocês vão trabalhar por trás. Eu falei de alguns programas aqui, mas existem diversos programas. Eu tenho o GIMP, por exemplo, que é um programa que a gente utiliza para você fazer todo o trabalho de imagens. Vocês dois trabalham com imagem, né? Tem o Cinelerra. Já ouviu falar do Cinelerra, mestre? Não? Ele é software livre. Foi com ele que foi filmado aquele filme Titanic. Titanic foi utilizado para os efeitos especiais, foi com o Cinelerra. Depois a gente vai... Assim, assunto, pessoal, não falta. Assunto não falta para a gente fazer. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou passar o tempo para vocês me questionarem, fazer as perguntas que vocês quiserem. E aí a gente começa com as aulas. Eu vou fazer módulos. Então, primeiro módulo HTML, você vai aprender a montar o site. O segundo módulo, você vai aprender a usar o Bootstrap, que já é uma receitinha de bolo que eu falei para vocês, que você só pega, copia. O terceiro módulo, vocês já vão aprender a utilizar o GitHub, que é um sistema que a Microsoft comprou. Vocês têm uma ideia, já não existe tanta briga entre a Microsoft e o software livre, tanto que o GitHub, o Git, ele foi criado pelo Linus Torvalds. A Microsoft comprou por 7,5 bilhão de dólares, 7,5 bilhão de dólares, ela comprou o site do GitHub. Então todo profissional da área de tecnologia tem que estar no site do GitHub. Então vocês vão, eu vou dar o meu Git depois para vocês entrarem, e aí vocês vão ter que estar. Hoje em dia, se eu começasse a falar assim, o que você precisa para ser um profissional da área de tecnologia? Primeiro, conhecer o GitHub, certo? A Microsoft não ia gastar toda essa grana se não fosse... não tivesse uma finalidade. Então eu vou explicar também sobre GitHub para vocês. A segunda, você tem que ser um profissional conhecendo o Linux, porque o Windows é legal, é bacana, tem sua serventia, mas questão de segurança, os 100 maiores computadores do mundo rodam os melhores, os mais rápidos, né? Quando eu falo os melhores, eu falo rapidez também não é o termo correto. Na realidade, o desempenho dos 100 melhores computadores são o Linux. Então, essas são as coisas que vocês vão aprender. Eu também gosto muito eu sou um professor pesquisador e gosto muito que os alunos pesquisem. Então, eu vou dar muita pesquisa para vocês fazerem. E nós vamos trabalhar, o canal está lá, estamos com 1000 pessoas. E eu já posso fazer live ao vivo é legal, né? Eu já posso fazer live do próprio celular, então tem muitas coisas que nós vamos poder fazer. Bem, já falei demais e isso daqui não é uma ditadura. Eu gosto muito da democracia, sou um democrata, pessoal.
Então eu gostaria que o Ricardo falasse um pouquinho de tudo que eu falei, o que ele achou. Gostaria que a Viviane também falasse, para que tirassem as dúvidas e tudo, como é que nós vamos trabalhar. Sua vez, Ricardo, pode falar. Oi, obrigado por essa introdução. É um grande desafio, eu acho, porque de fato a gente está entrando no curso, o nosso curso, sei lá, tem cerca de 50 alunos, né, Viviane? Acho. Nossa Tem turma. mais, já está chegando, acho que quase uns 100, pelo que eu entendi. E pelo que eu vejo, tem ali uma diversidade muito grande. Tem Sim, gente que sim. veio da área que já são professores, então muita gente da área da docência e da educação, e muitos que talvez estejam já da área de informática, né? Eu acho que no nosso curso, o foco, quando você diz as emendas e tal, são sempre mais abordagens teóricas e de conceitos do que nós precisamos ter um olhar para saber o que pedir para cada um dos técnicos. Ele não tem um propósito de nos transformar no técnico, mas sim saber o que o técnico faz no suporte, no caso de um ambiente virtual de aprendizado ou do sistema que a gente esteja utilizando, e que pode ser que isso varie muito, porque depende de quem é o nosso contratante, né? Se a gente estiver fazendo um projeto para a educação acadêmica ou para a educação corporativa, o que nós vamos, como DI, como design instrucional, encontrar? Uma enormidade, a potencialidade é imensa, né? Então, como a gente, na nossa posição, é aquele elemento que toma as decisões, que escolhe, que indica, é importante, talvez, a gente ter uma visão bastante macro e operacional também. Nunca imaginei, por exemplo, de me transformar num técnico em informática. Porém, eu acho que compreender os processos e, quem sabe, até ter um exercício, ainda que acabe depois não exercendo isso, mas tendo um pouco de compreensão sobre o que significa, né? Você vai poder falar com o técnico de igual para igual. Isso eu percebo já no audiovisual. No audiovisual também é uma rede de competências muito complexa, mas principalmente quando entra na parte de produção de finalização, né, edição de imagem, de áudio e correção de cores e a parte, então, mais difícil, que seria de animação e de efeitos especiais, eu jamais, vamos dizer, entrei, né, em cursos que me habilitassem a isso, mas eu sei o que demanda de trabalho para cada um dos técnicos que dominam essas áreas, quando eu estou pedindo para tomar uma decisão que tem uma implicação de um esforço humano, técnico, e isso é tempo, hora de trabalho e, portanto, de custo, né? Eu também tenho que ter essa visão, uma vez que, na minha área de origem, por exemplo, do audiovisual, geralmente eu sou o criador como roteirista e diretor, mas sou também o produtor, então eu sou aquele cara que tem que cumprir o prazo e o orçamento. Essa é a semelhança que eu vejo e vi, e por isso decidi em me inscrever nessa pós-graduação, do design instrucional, porque tem essa questão de ser essa pessoa que tem essa percepção, essa visão de processos, de gestão e das especificidades de toda a sua equipe ali envolvida, né? Acho que, preliminarmente, um pouco é isso que eu posso lhe passar agora. Obrigado. Ok. Viviane, por favor.
A palavra é sua. Falei? Ah, Eu muito falei pra obrigada. caramba, agora é a sua vez. Muito bom essa introdução que você deu. Acabou fazendo um nó na minha cabeça, porque são muitas linguagens, muitos nomes, né, que a gente vê. Geralmente, quando eu entro no LinkedIn, em algum lugar, sempre tem alguma vaga de design instrucional, tem lá LMS, Inclusive eu tem estou lá no, HTML. inclusive eu estou lá no LinkedIn, né? Aham. Por favor, o pessoal todo, vamos nos juntar lá no LinkedIn. Minha filha Vamos. é uma especialista em LinkedIn, então vamos todo mundo no Oh, que LinkedIn. legal. Deixa eu ficar quieto, agora você. Não, pode contar. E aí, quando a gente começa a ver essas questões, a gente percebe que, como a professora Adriana falou, que é a nossa professora do SENAC, ela comentou que a gente precisava se capacitar por fora em algumas coisas, nessa questão mesmo dessas linguagens, dessas plataformas, Porque eles porque o não vão curso vai dar passar todas as coisas, eles não vão passar. não, é mais essa questão mesmo teórica, de processo de aprendizagem e tudo mais também, né, que a gente está aprendendo. Linguagens e ferramentas, assim, a gente sabe o que existe, mas a gente não vai, né, no curso, ser capacitado para mexer com tudo isso. Então, a gente precisa, de alguma forma, porque acaba que o design instrucional, ele está englobando muitas coisas, né? Uhum. Ele está sendo agora um profissional muito requisitado, está tendo bastante agora vaga de design instrucional, mas, assim, Não te está interrompendo, tendo... mas já te interrompendo, o que mudou tudo isso, o que está fazendo uma nova visão, foi esse bendito vírus, a pandemia. A E o EAD. pandemia colocou todo mundo dentro de casa. Então agora o EAD vai explodir, está já explodindo, vai explodir, e agora é o momento. Desculpa, eu falo demais, o É isso professor fala mesmo, é demais. isso mesmo. Você. Muitos cursos agora estão surgindo, né? Aulas remotas e vários projetos de cursos. Então, quanto mais dessas linguagens, dessas plataformas a gente souber, pelo menos ter noção do que é, assim, o que eu mudo, né? O que é LMS, entender, eu acho que vai ajudar a gente, né? Vai É a capacitar a gente. sopinha de letrinha que eu falei para você, Exato. Porque a que gente se você... assusta quando olha lá. De E quem? isso que a Viviane falou é curioso. Eu também comecei a procurar e aplicar para algumas vagas, e daí, como os pré-requisitos do DI, tem coisas que até diante do nosso currículo, da ementa do curso, a gente vê que não é parte da função do DI, mas acabou passando talvez a ser uma exigência do mercado, Uhum. que é a subtração de alguns elementos mais técnicos que seriam da nossa equipe, mas dentro da competência do próprio contratado, principalmente até na área de design gráfico. O design gráfico é um colaborador do design instrucional. Não quer dizer que eu teria que saber ser um bom diretor de arte, um programador, um diagramador, etc. Porém, o que eu estou vendo é um pouco essa perspectiva. Se não um profissional totalmente capaz de fazer isso, mas ao menos um bom conhecedor de quais são os caminhos e o que eu preciso quando me for requisitado, né? Uhum. Sim. Então, pessoal, olha, vamos por parte. Primeiro, eu quero ensinar vocês HTML5. Depois, eu vou ensinando para vocês como é que funciona um banco de dados, como é que vocês vão trabalhar com toda a parte de configuração, que eu falei que o curso de vocês eu vejo como um grande configurador. Você tem que conhecer um pouquinho de tudo para que a coisa funcione. Você tem que colocar um pouquinho as caixas. Sabe, eu tenho aquele camarada do circo que ele pega um monte de pratinho e coloca e fica rodando. Eu vejo o curso de vocês basicamente isso. Vocês têm que ficar conversando com os outros profissionais, rodando vários pratinhos e não deixar nenhum cair. Então, o que eu proponho para vocês com bastante calma, eu vou ensinar para vocês HTML, depois eu vou ensinar a parte fácil do HTML, que é o Bootstrap, que já está tudo prontinho lá, você só copia e cola. Depois eu vou ensinar para vocês como você começa a configurar o Ava, né, o Moodle,
vou colocar todos vocês como administradores dos cursos, para que vocês, aquilo que eu falei, vou separar vocês, para que vocês, em grupos, eu acho que talvez, não sei se vocês têm os grupos de vocês, que vocês se reúnem para fazer, vamos dizer, um TCC, eu não sei como é que vocês fazem. Então, eu quero trabalhar no site na área da saúde, eu quero montar cursos da área da saúde, beleza. Eu quero montar cursos da área de cinema, eu quero montar cursos da área da educação. Então, nós vamos fazer todas as coisas, porque assim, basicamente, eu zerei todos os cursos no meu site e vou começar em 2022 com cursos novos. Então, esse já é o primeiro curso, que inclusive eu já estou colocando tudo na playlist, para que vocês, clicando em uma, vocês vão aprendendo todas as coisas. E vocês vão aprender a entrar num servidor, configurar e deixar todo o sistema funcionando. É isso que a gente vai aprender, é isso que a Vivi já começou a aprender hoje. Bem, eu não sei se os nossos amigos que vão ver esse vídeo depois, porque eu vou deixar gravado, mas eu não vou deixar livre no YouTube. Eu vou deixar, existe um sistema no YouTube que você manda o link para as pessoas e só quem tem o link que consegue assistir. É o que a gente chama de não listados, né? Então, vai ficar gravado, a pessoa pode assistir quantas vezes quiser e vai ser aquela questão do não listados. E o meu convite é que vocês trabalhem comigo no site. Nós vamos fazer um desenvolvimento desse processo, vamos fazer o site crescer e aí depois eu dou um certificado para vocês e dou uma comprovação que vocês foram, vamos dizer assim, estagiários no site. Vocês já vão ter uma referência no currículo de vocês. Ah, vocês só fizeram o curso? Ah, só fizemos o curso. Mas vocês já trabalharam, fizeram alguma coisa? Sim, olha, tem isso daqui no site que fomos nós que fizemos essa alteração, o site tinha 1000 pessoas, agora está com X mil pessoas, né? 5 mil, 10 mil, 15 mil. Então foi um trabalho que nós fizemos. Então nós vamos... eu gosto muito de um sistema chamado Canvas. Eu não sei se vocês conhecem, é um sistema para administração. Então, nós precisamos colocar tudo primeiro no Canvas. E aí depois do Canvas é que a gente vai começar a fazer. Eu não sei, você conhece o Canvas, Ricardo? O sistema Canvas? Eu já vi também nos anúncios a necessidade da gente conhecer. E em algumas atividades que nós estamos fazendo daí, num outro curso que eu estou fazendo, que é o de licenciatura, já houve trabalhos em grupo que a gente usou, mas mais para a parte do design gráfico, né? É porque existe dois Canvas. Um Canvas então, que é design gráfico e o outro Canvas que é área administrativa. Aí depois existe uma confusão. Então eu estou confundindo os conceitos, porque o Canvas da parte gráfica eu já olhei, já naveguei, já tentei fazer muito pouquinho o uso dele. Agora, o Canvas da área administrativa, então, eu ainda não conheço. Quando eu vejo nos anúncios da vaga, é indistinto. Então, não sei o que eles estão se referindo. Porque Canvas, em inglês, significa quadros. Então, existem uns quadros que você tem, né, que você vai começando, você vai usando os post-its ali, vai colocando quais os valores que nós vamos trabalhar, quais são os nossos parceiros, como é que nós vamos fazer isso chegar no cliente. Depois eu faço uma aula de Canvas para vocês. Você conhece Canvas, Viviane? Eu conheço esse que o Ricardo está falando, que é o de fazer design, várias coisas, né? E também esse do Canva de planejamento, né? Eu acredito que quando a empresa coloca Canva, eu acredito que seja esse de planejamento mesmo, de organização, né? De organização, sim. Bom, já são 21 horas e 45 minutos. Gostaria aí das considerações finais, das dúvidas se vocês tiverem. E aí depois nós marcamos uma outra reunião, na semana que vem talvez, e a gente tira mais dúvidas. Pode ser? Ricardo, suas considerações finais. Tá, eu agradeço, acho interessante a proposta. Pergunto se a gente pode convocar
pessoas que estão buscando algum tipo de conhecimento, né? Eu vejo que... O céu é o limite. O cachorro está latindo aqui. O meu também. Eu tenho meu cachorrinho aqui também. Eu tenho Isso é próprio do EAD agora. Cachorro latindo, pessoa passando toda de toalha, isso é normal. Outro dia eu fiz uma entrevista que a moça da RH tinha uma maritaca, ela me avisou, se tiver alguma coisa esquisita, é a maritaca. Foi coisa engraçado. Mas tem assim, algumas pessoas que estão perguntando assim, como criar produtos bacanas educativos. Uma pessoa que é de origem da área de contabilidade, gestão de projetos culturais. Falei, vamos conversar, porque isso aqui... Outro é um que tem um site voltado para público pet. Eu falei, vamos fazer cursos para os assuntos de saúde, de bem-estar do animal. Aumentou muito o pet na pandemia também. Agora, outro é da área de design, diretor de arte, de publicidade, e trabalha em jornal, tal, revistas. Eu acho que assim, são algumas pessoas que eu poderia começar a instigar se eles querem conhecer também. Se inscreve no canal, dê o seu like, dê o seu joinha. É isso aí. Show! Então a gente pode pensar em marcar, né, para a próxima semana. E aí a gente vai ter o intervalo aí do nosso Natal, Ano Novo, né? E a gente volta lá. Vamos começar em janeiro com a força total. Muito bem. Eu acho que 1 aula por semana, eu acho que pode ser o ideal, não sei. Para o Ricardo como fica, para você, Roberto? Eu agora que entramos de férias aqui, eu estou fazendo 2 cursos, né? Então, estou disponível para bater papo ou acompanhar algumas atividades preliminares, né? E acho que até o interesse do nosso grupo de WhatsApp hoje, que parece que grande, eu acho que a gente tiver um pouco como reportar um pouco e direcionar o que a gente pode fazer junto. Quem sabe a gente constitui um grupo, não sei se todos que demonstraram interesse hoje, mas aqueles que, conhecendo melhor qual é aqui a proposta, a gente redefina ou direcione, né? Tá certo. Eu acredito assim, né? Eu estou disponível, nem sempre eu estou acessível, às vezes vocês podem perguntar alguma coisa lá no site, vai demorar um pouco para eu responder, que eu estou com uma certa tarefa para cumprir. Então eu estou disponível, mas nem sempre eu estou acessível. Mas depois eu respondo as questões. Então eu vou montar a questão daqui a 10 minutos. Acho que vai cair o link daqui a pouco. Então, só para encerrar, então eu vou ficar disponível para vocês. E quando vocês precisarem de mim qualquer coisa, me chama lá no grupo do WhatsApp e aí nós vamos nos organizando e eu vou ensinando passo a passo para vocês. E eu acho que, para encerrar, uma palavra ou uma frase, começando aí pela Viviane, que significa que significou toda a nossa reunião aí. Nossa, descoberta. Novo aí é o caminho, né? Muitas coisas novas e que a gente precisa aprender, a gente precisa se renovar o tempo todo, né? Maravilha. Ricardo, uma palavra ou uma frase? O aprendizado colaborativo, né? Eu acho que tudo que nós temos visto aí nessa primeira parte teórica das teorias do aprendizado, das abordagens, tem muito isso, aprender com os pares e ser um processo contínuo. Então, acho que se a gente conseguir ir nesse caminho, será uma conquista. Eu só quero terminar com uma frasezinha que diz assim: nenhum de nós sabe mais do que todos nós juntos, né? Nenhum de nós é maior do que todos nós juntos. Então, é isso. No próximo vídeo aí, na próxima reunião, com certeza teremos mais pessoas. E aí as dúvidas, as coisas nós vamos retirando, tá bom? Um beijo do Muito gordo. Obrigada. Um beijo do gordo. Até a próxima. Obrigado. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.